existe melhor projétil para um determinado modelo de cano de arma? Porque vocês sabem que tem algumas armas que tem um tipo de cano diferente, né? Nós estamos falando de cano poligonal, estriado e alma lisa, isso? Isso, é os tipos de cano, né? O tipo de raiamento, o tipo de composição do cano. Então, aí eu vou perguntar para vocês aí, né, se existe o melhor tipo de projeto de um determinado fabricante, alguma coisa assim, né, para o modelo do cano da arma. Como eu vou começar aí pelo Alpoim, depois a gente vem ao contrário aí e acaba em mim aqui. Você tem, mudar um pouquinho. Fala aí, Alpoim, você conhece alguma coisa nesse sentido? Alguém já ouviu alguém falar alguma coisa? Praticamente nada, né? Praticamente nada. O que eu já ouvi falar é que o ideal é que sejam jaquetados, né? Para uma durabilidade melhor, não haver o chumbamento. Mas eu entendo muito pouco, né? Na questão de recarga, né? Deixar aqui a minha opinião, a única que eu ainda já testei, que chegou até mim, né? Que eu adquiri, foi a da Morige. Hoje eu fiz testes, eu tinha comprado a de 147 grains, já estava gostando. Eu lembro que na 38 sempre foi de chumbo, né? Hoje é que já tem uns jaquetados, né? O Full Metal Jacket, tem 357 também, totalmente jaquetado. Então, hoje já está mais diversificado, né? No passado, nos anos 90, era tudo projeto de chumbo, e quando partia para 380 é que tinha alguma coisa de Full Metal Jacket, né? Jaquetado. Mas eu falo por mim, eu realmente não saberia assim dar uma explanação melhor, né? Beleza, Alpoim. E você, Arada? O que você tem para nos dizer aí com a sua experiência? Você que conhece vários tipos de arma aí. Existe aí um projeto melhor para um determinado cano de arma? Você que já testou algumas coisas aí? Tá sem áudio. Tá no mudo, Arada. Se existe melhor projeto para um determinado modelo de cano de arma, você está falando isso com relação ao tipo de raiamento, ao tipo de aplicação, especificamente alguma coisa, ou de maneira genérica isso? Não, é porque a gente sabe que a gente tem aí, vamos dar um exemplo para ficar, as pistolas mesmo. Tem cano de pistola que é, igual o Marcio falou, poligonal, tem outros que é aquele raiamento tradicional. Mas dá um calibre específico. Do 9 milímetros, que é o mais comum, né? Ah, tá. Existe, dá diferença sim. O difícil é você conseguir falar antes. Existem algumas diretrizes técnicas que vão determinar se um projétil em específico ele vai funcionar bem ou mal em certa configuração, falando de maneira genérica, assim. Mas é difícil de você prever antes de você testar. Mas, via de regra, o que acontece? Pistola semiautomática, ela foi feita para utilizar projétil jaquetado. Tá? Se você vai tomar alguma referência, principalmente porque nós estamos falando em um canal de recarga, né? Então, eu estou me baseando nesse princípio, que a gente está falando num canal de recarga CAC, com pessoas que praticam a recarga e estão buscando isso. Tá? Então, eu vou responder isso com essa referência. A referência que a gente tem que ter com munição de pistola automática é projeto jaquetado. Porque todas elas são projetadas, concebidas, desenvolvidas e testadas com munição jaquetada, jaqueta de cobre. Só que o que acontece, principalmente aqui no Brasil, é que a gente tem uma profusão de projéteis pintados. O projétil pintado, ele tem como objetivo proporcionar uma cobertura em cima do projétil de chumbo, para que, em primeiro lugar, ele não cause chumbamento. Em segundo lugar, você possibilite imprimir velocidades mais altas até na velocidade
do projeto jaquetado. Então, via de regra, o melhor projeto é o projeto jaquetado para pistola. O projétil pintado, ele vem para fazer uma substituição em termos de custo, né? Porque se você for comprar hoje na indústria esses projéteis, o projétil jaquetado de cobre, ele custa quase que o dobro do projétil pintado. Então, por conta disso, é muito fácil de entender por que o projétil pintado ele é tão popular. Porque, em tese, ele proporcionaria as mesmas características do projétil jaquetado, só que num custo mais próximo do projétil de chumbo. Só que aí é que começam os problemas, entendeu? Porque, em primeiro lugar, não existe uma norma para você pintar projétil. E um outro detalhe. Para a indústria, é muito mais barato produzir projéteis pintados do que projéteis de chumbo lubrificado. Envolve muito menos processos manuais, Porque projétil pintado, você consegue pintar ele todos de uma vez, né? Projétil de chumbo, você tem que lubrificar eles individualmente, um a um. Um a um, né? Não tinha pensado nisso. Entendeu? Então, o projétil pintado para produção em série, ele é muito mais barato, né? Porque ele envolve menos processos manuais. Então, é um casamento assim de fatores coincidentes, né, que são favoráveis, que tornam o projétil pintado mais popular. Porque, em tese, ele deveria proporcionar as mesmas características do projétil jaquetado, só que não é isso que acontece. Por uma única razão, não existe uma normatização em cima de como os projéteis devem ser pintados e, pior, com qual tipo de tinta você vai usar. Então, eu já tive a oportunidade de pegar diversos projetos com diversos tipos de tinta. Isso proporciona uma diferença muito. E tem uma série de ocorrências que relatam de projetos pintados que não estão induzindo determinadas armas e tal. E aí o pessoal normalmente... Guarada, seu som ficou ruim. Arruma o microfone aí para... Ele deve ter desviado, porque ele é direcional. Mas não, tá parado aqui, ó. Agora melhorou. Deve ser a minha conexão ou algum mau contato aqui. Onde foi que parou que ficou ruim? Não, a gente estava te ouvindo, mas estava como se você estivesse falando numa caixa. Você estava falando do pintado, que tem algumas diferenças, que você ia comentar dessas não diferenças. Não tem uma norma para... Eu já peguei diversos projéteis pintados de diversos fornecedores, conhecidos e até pouco conhecidos, fornecedores pequenos, e dá para perceber logo de cara, não só pela coloração que se usa, mas pela própria textura da cobertura de tinta, que são tipos de tinta diferentes, e elas proporcionam comportamentos diferentes. Inclusive tem uma ocorrência aí que foi bem relatada, que um certo tipo uma certa marca de projétil, num modelo específico de arma que se popularizou aqui no Brasil, não vai bem. E aí chegaram à conclusão de que é por conta da dureza do projétil. Aí o Valdo descobriu sem querer que não é isso. Mas é a teoria que eu tinha, que eu já imaginava que fosse isso. Mas eu nunca tive... Na verdade, nunca tive vontade de ir atrás disso para investigar por que estava acontecendo isso. Mas o Valdo descobriu isso. Porque o Valdo é à toa. Por conta da espessura, a espessura da camada de tinta que esse fabricante em específico usa. Óbvio. Então, porque é a dureza do projétil? Não é. Indiretamente acaba sendo a dureza final, né? Por conta da cobertura de tinta ser mais mole do que o próprio chumbo e ser mais mole ainda do que a própria jaqueta de cobre. Mas então, a resposta para existe melhor projeto para um determinado modelo de cana de arma? Existe. Todo mundo sabe qual que é o projétil jaquetado. A busca, quando você vai fazer a recarga, é fazer a substituição desse tipo de desempenho que você consegue com o projétil jaquetado, utilizando projéteis mais baratos. No nosso caso, o de chumbo nu e o de chumbo pintado. Porque ainda tem aquele projétil da Metalúrgica Marcondes, que ele tem a cobertura de nylon. Eu já usei isso aí. O seu João Marcondes, ele foi, acho que é a pessoa no mundo
que detém esse know-how hoje mais do que os próprios criadores desse conceito de cobertura de nylon. E a cobertura de nylon, em tese, ela deveria dar um desempenho próximo do projeto jaquetado de cobre, mas não dá. Só que o custo dela é quase assim, é muito próximo do projeto de jaqueta de cobre. Então eu acho mais negócio usar o projeto de jaqueta de cobre, se você for utilizar entre um ou outro. Mas via de regra, o pessoal que faz recarga vai sempre optar pelos componentes mais baratos, mesmo porque a vasta maioria das pessoas que recarrega busca a economia com isso, né? Então eu imagino que hoje a primeira opção seja dos projéteis pintados, e uma segunda opção, assim, bem de longe, são dos projéteis de chumbo. E aí, bem mais distante ainda, os projéteis jaquetados, que são utilizados principalmente em disparos que você vai colocar velocidades supersônicas ou até mais rápida do que isso, né? Exatamente, né? Eu tô até para fazer um teste aí, porque eu peguei todos os projetos que eu tenho de vários fabricantes e vou fazer um teste com a mesma carga de pólvora, com o mesmo modelo, né? Um teste de precisão. Estou para ir fazer esse teste já faz um tempinho aí. E tem lá nesse meio esses projetos, tanto jaquetado como esse de nylon. Então vou fazer isso. Patrocinado é outra coisa, né, cara? Patrocinado. Fala. Uma outra coisa que o pessoal acaba pegando no seu gancho aí, cortando a vez do Marcílio aqui, só para pegar esse gancho seu aí, o Arada. Tem um pessoal aí que, quando tem esse problema aí de capotamento, de tombamento de projétil, utilizando o quê? O projétil um pouquinho mais pesado, que ele é mais longo, né? 135, 145, 147. Pelo menos foi o relato que eu tive de alguns colegas aí, algumas resenhas do pessoal utilizando esse tipo de projétil para um determinado modelo de arma. Mas se ele é mais pesado, não deveria ser mais curto? Não seria o contrário? Não, ele é mais pesado, ele tem mais, ele é maior, ele é mais longo. É menor a carga de propelente. É verdade. Ele é maior. Tem que ser mais longo. Fala aí, Marcílio, que eu cortei um pouquinho você aí, fala aí. Para mim é aquela coisa assim, o basicão, que é o que funciona, né? O ETOG, que a gente usa em 9, do totalmente jaquetado.